Bom, nós vamos começar hoje essa série de mensagens chamadas Corajosos e Revolucionários. E o que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Há 2000 anos, existe uma turma de corajosos e revolucionários que tem chacoalhado o mundo, que tem sacudido o mundo, que tem entrado nas culturas mais difíceis para mudar a cultura. Deixa eu te falar como que a mudança de cultura pode ser uma coisa importante. Vou te dar um exemplo do Brasil. Você sabia que no Brasil, muitas tribos brasileiras, tribos indígenas, que, por exemplo, se uma criança nascer com um defeito físico, uma mão torta, um pé torto, uma perna, você sabia que muitas tribos brasileiras matam essas crianças por causa do defeito físico? Muitas tribos brasileiras enterram vivas crianças que nascem com problemas mentais ou com alguma síndrome. Por exemplo, se nasce uma criança, por exemplo, com uma síndrome de Down, que é muito comum, existem tribos brasileiras que enterram essas crianças vivas. Isso é uma cultura de morte. Mas quando corajosos e revolucionários chegam carregando a mensagem do Evangelho, essa cultura de morte vira uma cultura de vida. Nunca mais essas tribos enterram crianças por qualquer defeito, ou por qualquer deficiência, ou por qualquer doença. Pelo contrário, essas crianças são amadas e cuidadas de uma maneira especial. Essa é uma mudança de cultura que o Evangelho traz. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, existe uma leva de gente, fala comigo, corajosos e revolucionários, que estão mudando o mundo, e eles fazem isso há milhares de anos. E por que eles são chamados corajosos e revolucionários? Por causa da mensagem que eles carregam. Eles estão transformando o mundo por causa do poder da mensagem. Fala comigo, a mensagem. Atos capítulo 17, versículo 6, parte B. Olha o que está escrito, lê comigo aí. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estava falando de quem? Estavam falando dos apóstolos, dos cristãos, daqueles que viram Jesus e andaram com Jesus, que estavam sacudindo o mundo, transtornando culturas através da mensagem do Evangelho. E mesmo diante da morte, eles não pararam. Esses são os verdadeiros corajosos e revolucionários. Então, hoje, nós estamos aqui porque eu quero, e eu sei que o Senhor quer, que cada um de nós aqui possamos hoje experimentar o poder da mensagem. O poder da mensagem. Amém? Agora, tem algumas coisas interessantes. Você sabia que a mensagem do Evangelho não começou a ser pregada quando Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz, mas ninguém começou a pregar porque ele morreu na cruz. Você sabia que Jesus ressuscitou? Todas aquelas testemunhas viram Jesus ressuscitar, mas ainda assim ninguém começou a pregar o Evangelho. O Evangelho também não começou a ser pregado depois que Jesus ressuscitou. Você sabia também que o Evangelho não começou a ser pregado depois que Jesus subiu aos céus, depois que ele foi assunto aos céus? O Evangelho também não começou a ser pregado. Sabe quando que o Evangelho começou a ser pregado? Quando o Espírito Santo desceu. Foi quando o Espírito Santo desceu que o Evangelho começou a ser pregado. O que aconteceu é que depois da ressurreição de Jesus, Jesus estava reunido com um grupo de pessoas, ele andou no meio daquele grupo de pessoas por 40 dias, mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. E ele falou, Atos capítulo 1, você vai ver Jesus falando com eles assim, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. Jesus falou, permaneçam na cidade, até do alto vocês serem revestidos de poder. Então o que aconteceu é que esses discípulos de Jesus, que viram, que andaram com Jesus, que tocaram em Jesus, que viram Jesus morrer naquela cruz, também viram Jesus ressuscitar. Esses discípulos agora, depois que Jesus subiu ao céu, e eles viram Jesus subindo ao céu, então agora eles pararam para orar. E em Jerusalém havia muitas festas, e havia uma festa anual lá em Jerusalém,
que acontecia chamado Festa de Pentecostes. E nessa festa, muitas pessoas vinham de outras nações para a festa. E nos dias daquela festa chamada Festa de Pentecostes, esses discípulos que eram testemunhas da morte e ressurreição de Jesus, estavam em um cenáculo, em um salão, orando. E às 9 da manhã, enquanto eles oravam, houve um barulho, tipo o que eu vou fazer aqui, só que bem mais forte assim, ó. A Bíblia diz que o barulho, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E eles começaram a ver sobre os outros que estavam ali, línguas como de fogo que descia e pousava sobre a cabeça de cada um. Olha bem, quando eles estavam ali orando, e o som desse vento impetuoso foi tão forte que as pessoas que estavam aos arredores na festa de Pentecostes, essas pessoas foram para aquele lugar onde aquelas 120 pessoas, aqueles 120 irmãos estavam orando. Porém, quando eles chegaram lá, sabe o que eles viram? Ali haviam pessoas de diferentes países, de diferentes lugares, que falavam diferentes idiomas. E aquelas pessoas que estavam reunidas no cenáculo, todos eles israelitas. Na sua grande maioria falavam só hebraico, alguns aramaico e grego, mas na sua maioria só falavam hebraico. E estavam ali. Só que de repente, essas pessoas das outras nações que foram atraídas até aquele lugar por causa do barulho do vento impetuoso, essas pessoas começaram a ver aqueles que receberam esse dom de línguas naquele momento, eles começaram a ver eles falando em sua própria língua materna. Isso é algo espantoso que nunca havia acontecido antes. Pense, todos nós aqui, todos vocês devem conhecer alguém assim bem matuto, sim ou não? Eu aprendi essa expressão aqui no Ceará, o matuto, né? Aquela pessoa bem do interior, que não sabe muito das coisas da cidade, que mal consegue falar um português bem falado. Todo mundo sabe aqui que eu sou de Minas Gerais. Se você vê um mineiro da roça falando, você não vai entender quase nada do que ele falar com você, só. Fala diferente. Mas aquelas pessoas ali, por exemplo, o apóstolo Pedro, era matutão. Era um galileu iletrado, não tinha estudo. Mal sabia escrever uma coisinha ou outra, o apóstolo Pedro. Só que agora, imagina você, esse matuto aí que você conhece, imagina você que convida esse matuto para o culto. Aí quando chega aqui no culto, o Espírito Santo desce sobre ele. E ele começa a falar inglês fluente. Na frente de todo mundo aqui, inglês fluente, ou alemão, mais difícil, né? Ainda. Holandês, aquelas línguas, terrível de falar. E o que aconteceu foi isso, aqueles 120 começaram a falar nas línguas daquelas pessoas dos outros países que tinham vindo para a festa. O que eles falavam? Qualquer coisa? Não, a Bíblia diz que eles falavam das maravilhas de Deus. E cada um ouvia em sua própria língua materna. Isso não seria espantoso para você? De repente você sai do Brasil e você vai para um culto em um outro lugar, em uma tribo indígena, por exemplo, onde ninguém sabe falar português, e o Espírito Santo desce lá e desce sobre aquelas pessoas. De repente aquele índio que não sabe falar português começa a falar português para você sobre as maravilhas de Deus. Começa a falar em português para você, é verdade que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e está vivo? Uma pessoa que não sabe falar o seu idioma, isso foi espantoso para todos que estavam ali. Agora, além desse fato, a Bíblia vai nos mostrar que aqueles 120 estavam parecendo homens bêbados. Não sabe se pelo seu comportamento, se eles estavam cambaleando, não se sabe, mas o fato é que eles estavam parecendo bêbados.
Então, aqueles homens que viram aquela bagunça que estava acontecendo, começaram a pensar que eles estavam bêbados. E então o apóstolo Pedro começou a pregar e ele disse: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Mas o que acontece é o seguinte, eu não vou falar a história agora, eu vou ler a história com você. Leia comigo aí a continuação dessa história que eu estou te contando. Olha o que o apóstolo Pedro então falou. Vamos ler? Atos 2,16 diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que foi dito? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. 2 pontos. O que é o prodígio? Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E aí? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, então preste atenção comigo. O apóstolo Pedro está ali. Todos aqueles homens receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Aquela multidão que se reuniu ali era uma multidão. A Bíblia não fala quantas pessoas eram, mas só os que creram na mensagem de Pedro naquele dia foram 3.000 homens. Então pode ser muito mais que isso. Aquela multidão estava reunida ali. E o apóstolo Pedro começou a pregar e ele disse: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, mas o que acontece é o que foi dito pelo profeta Joel. Fala comigo, foi dito. Era uma profecia antiga. Lá atrás, o profeta Joel havia profetizado isso. E o apóstolo Pedro está dizendo, isso que o profeta Joel profetizou é o que está acontecendo agora. E o que o profeta Joel profetizou? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, até sobre os meus servos e as servas derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Qual é o prodígio? Fala bem alto comigo. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O que é sangue, fogo e vapor de fumaça na Bíblia? Isso é a ordem do holocausto, a ordem do sacrifício. É assim que o sacrifício acontecia. Primeiro o sangue daquele animal que era morto, depois aquele animal era colocado sobre o fogo e era queimado ali, e depois tinha o vapor de fumaça, produzido pela queima do animal ou pela glória de Deus que muitas vezes se manifestava. Amém? Então, quando o Senhor está falando, eu mostrarei um prodígio, prodígios no céu e sinais embaixo na terra, e ele coloca aí 2 pontos. Eu vou falar o que é esse prodígio. Esse prodígio é sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso significa que esse prodígio é um holocausto ou um sacrifício. Isso é a ordem do holocausto, a ordem do sacrifício. Você está me entendendo? Agora, o que isso te faz lembrar? Um sacrifício que é visto no céu e na terra. Um sacrifício que é celestial e terreno. Isso te lembra o quê? Te lembra alguma coisa? Qual é o sacrifício celestial e terreno? Por que você fala tão baixinho? Fala alto. Jesus é um sacrifício celestial e terreno. Agora, só para a gente confirmar que isso aí é realmente Jesus, porque vai ter teologia falando disso aí de todo jeito, irmãos. Mas olha o que o próximo versículo diz. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Agora lê comigo Malaquias 4:2 e olha o que diz aí Malaquias 4:2. Lê comigo. Não, vamos juntinho para ficar bonito, vamos lá? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro solto da estrebaria. Quem é esse sol da justiça que traz salvação em suas asas? Jesus. Então, vamos voltar no texto de Atos, olha lá.
o sol se converterá em trevas. Vamos voltar no versículo anterior. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Fala comigo, um sacrifício. Então fala comigo, um sacrifício celestial e terreno. E o sol se converteu em trevas. Quem é o sol? Jesus. E a lua? O que aconteceu com a lua? A lua se converteu em sangue. Olha o que diz Cantares, capítulo 6, versículo 10. Lê comigo bem alto aí. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Quem é essa? Essa é você, igreja de Jesus, a noiva preciosa do noivo, que aparece como a alva do dia, que ela é formosa como a lua e pura como o sol. Que negócio de sol puro é esse? Quem é esse sol puro? Hein? Puro como o sol. Você está me entendendo? Eu acho muito linda essa referência da igreja, esse comparativo da igreja com a lua, porque o que é interessante nisso? A lua, não sei se você sabe disso, a lua não tem luz própria. A lua só reflete a luz do sol. O momento que o mundo entra entre a lua e o sol, a lua perde o seu brilho. Se o mundo está a metade, tampando a metade do brilho do sol, a lua só brilha a metade. Assim somos eu e você, nós não temos luz própria, nós só podemos brilhar se a luz de Jesus estiver refletindo em nós. Agora, o que esse texto então está explicando? Vou falar bem explicadinho para você. Olha aqui o que o texto está explicando. Então, o Senhor mostrou um sacrifício, que era o sacrifício de Jesus, sangue, fogo e vapor de fumaça. E Jesus morreu naquela cruz. O sol se converteu em trevas. E você, igreja de Jesus, a lua, foi coberta de sangue. De que sangue? Do sangue do Cordeiro. Do sangue que ele derramou. Agora, só porque Jesus foi oferecido como um sacrifício e morreu naquela cruz e cobriu a igreja com o seu sangue, só por isso, o versículo 21 pode existir. E acontecerá que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Ou seja, se Jesus não tivesse oferecido aquele sacrifício e derramado aquele sangue puro, da pureza que ele carregava, eu e você nunca poderíamos ser puros como eles. E nós nunca, jamais poderíamos ser salvos por causa dos nossos pecados. Todos nós, não existe nenhuma pessoa aqui dentro desse cenáculo aqui que nunca pecou. Todos nós pecamos e jamais poderíamos ter acesso a Deus se não fosse o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Amém, meu amado? Agradece Jesus aí. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado. Amém? Agora, é muito importante nós sabermos aqui que o assunto não começou com salvação. Essa pregação começou, a pregação de Pedro, eu estou dizendo, começou com o derramamento do Espírito. Amém? Lá na festa de Pentecostes. Porque deixa eu te falar, muitas pessoas querem ver a salvação como o fim de tudo. Eu quero entregar minha vida a Jesus para ser salvo. Sabe, eu quero um bilhete para o céu, eu quero um passaporte para o céu. Deixa eu te falar uma coisa. Cristãos que olham a salvação como um fim, são sempre cristãos derrotados. Porque a salvação não é um fim. A salvação é um meio. O Senhor nos salvou para quê? Aí a gente é salvo e pronto? Não. O Senhor nos salvou de quê? Nos salvou dos nossos pecados? Nos salvou das prisões de Satanás? Nos salvou do inferno? Salvou também. Mas para quê? Porque agora salvos, nós podemos viver a vida mais fantástica, fenomenal, poderosa, cheia da presença do Espírito Santo que qualquer outro ser humano pode viver. A salvação é um meio para um relacionamento com Deus que nós podemos ter.
Mas grande parte dos cristãos pensam, eu quero ser salvo e ir para o céu. E o relacionamento com Deus? O que é isso? O que é relacionamento com Deus? Então aqui nós estamos falando desse homem chamado apóstolo Pedro, assim nós o chamamos agora, que viveu essa vida emocionante, cheia de propósito, porque ele creu em Jesus e recebeu o Espírito Santo. Esse apóstolo Pedro era um matuto pescador. Os tradutores de Bíblia sempre descreveram que as epístolas de Pedro eram difíceis de ser traduzidas por causa dos erros. Quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam diante das autoridades de Israel, sabe como foi que as autoridades reconheceram que eles realmente tinham estado com Jesus? Realmente eram aqueles homens de Deus? Porque eles falaram assim, como que esses homens iletrados podem falar conosco com tal autoridade, com tal conhecimento? Esses homens são iletrados. Eles não tinham estudo, você está entendendo? Mal sabiam ler e escrever. Por isso eu te digo que se você nem sabe ler e escrever, isso não é um empecilho para Deus te usar. Muito pelo contrário, Deus escolheu as coisas humildes dessa terra. Ele escolheu até as que não são para confundir as que são. Não tem a ver com quanto conhecimento intelectual você tem, mas com quão cheio do Espírito Santo você pode ser. Então, o apóstolo Pedro, esse homem iletrado, esse homem que não tinha cultura, esse homem que não era grande, esse homem que não era poderoso, ele creu em Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi batizado e ele recebeu o Espírito Santo. E o que aconteceu com ele? Ele se tornou uma pessoa tão fenomenal, tão poderosa, que hoje, 2000 anos depois, estamos nós aqui falando dele, do pescadorzinho. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro levantou os paralíticos. O apóstolo Pedro curou uma multidão de enfermos. O apóstolo Pedro ressuscitou mortos. No entanto, quando Cornélio se ajoelhou diante dele para adorar, ele falou, epa, não me adora não, levanta que eu também sou só um homem. Mas a questão é que ele era cheio do Espírito Santo. Agora, quando ele estava pregando, ele mostrou na sua pregação que ser cheio do Espírito Santo não é privilégio de uns poucos, está disponível para mim e para você, e é isso que o apóstolo Pedro está mostrando nessa pregação. Olha o que o apóstolo Pedro continua então falando, porque ele chega nesse discurso, nessa primeira pregação, é a primeira pregação do Evangelho da Bíblia. Nessa primeira pregação, o apóstolo Pedro chega ao ponto central do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus. Olha o que ele fala, verso 32 e 36. Primeiro 32. A este Jesus, Deus ressuscitou. Vamos ler? A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Que todos nós? Aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo orando, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre eles, e eles falaram em outras línguas. Todos eles eram testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunhas da vida de Jesus. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus viver, eles viram Jesus ser crucificado naquela cruz, eles viram Jesus morrer, mas eles viram Jesus ressuscitar. Eles andaram com Jesus e comeram com Jesus depois dele ressuscitar. Jesus andou com eles por mais de 40 dias, depois para mais de 500 irmãos, segundo a descrição de Paulo de 1 Coríntios capítulo 15. E então o apóstolo Pedro está falando ali, está vendo essas 120 pessoas aí? Pode perguntar para qualquer um, todos nós vimos. Um dia nós estávamos reunidos dentro de uma casa com porta e janela fechada e Jesus apareceu no meio de nós. Nós não estávamos acreditando que ele era de carne e osso. Ele falou, me dê alguma coisa para comer. E ele comeu conosco. Tomé não estava acreditando. Jesus falou, Tomé, vem aqui, toca em mim. Veja que eu tenho carne, sou eu mesmo, eu ressuscitei. E Jesus começou a ensinar. E Pedro estava falando, essas 120 pessoas que estão aqui, todas viram Jesus ressuscitar. Todas viram aquele dia que nós estávamos bem ali, reunidos. E Jesus subiu ao céu. E os anjos que estavam perto dele disse, porque vocês estão olhando este que subiu, porque este que subiu voltará. E vocês o verão da mesma forma que o viram subir, vocês o verão descer. Aquelas testemunhas que ele estava falando, essas 120 pessoas aí,
todos nós somos testemunhas. Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma prova histórica da ressurreição de Jesus. Há muitas maneiras de provar o passado, uma dessas maneiras é a prova histórica. Como que você comprova a ressurreição de Jesus historicamente? Deixa eu te falar uma coisa. Esses homens começaram a ser torturados. Esses homens começaram a ser espancados. Esses homens começaram a ser mortos por causa do testemunho de Jesus. Você se lembra que o primeiro foi Tiago, foi morto. Logo depois eles prenderam Pedro, para que Pedro também fosse morto. Mas muitos irmãos foram torturados e mortos. Para os que ainda estavam vivos, aquilo era uma tortura psicológica, emocional. Porque eles estavam vendo, fulano morreu, ciclano morreu, fulano morreu, mataram o ciclano, mataram o beltrano, espancaram e mataram o fulano. Está chegando em mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eles não negaram o seu testemunho. Você acha que se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira que eles tivessem inventado, eles iriam sustentar esse testemunho em meio a tortura e morte, e não é tortura e morte de um, mas é tortura e morte de centenas e depois de milhares de pessoas que têm sido mortas por causa do testemunho do Evangelho, mas eles não negam o seu testemunho mesmo em face da morte, e é isso que o apóstolo Pedro está falando corajosamente: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Era uma coisa difícil de falar ali, eles não criam em ressurreição. Eles estavam em uma festa de Pentecoste, no meio do povo israelita, falar aquilo era uma loucura, mas ele abriu a boca e falou. Versículo 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nem a morte, nem as ameaças puderam calar esses homens, porque eles não podiam negar aquilo que eles vivenciaram. Então Pedro, sem temer, ele abriu a boca e disse: Jesus ressuscitou, nós o vimos, essas 120 pessoas aqui, nós vimos Jesus ressurretos. Eu estou aqui falando isso com você agora, e eu olho para vocês e eu vejo em algumas pessoas as lágrimas escorrendo dos seus olhos. Por quê? Porque é o poder da mensagem do Evangelho, daquele que veio nessa terra, viveu, morreu por nós, mas não permaneceu na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje. E isso que está acontecendo com muitos de vocês, esse sentimento espiritual forte no seu coração, também aconteceu com eles lá. Olha o que aconteceu com eles, versículo próximo, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Quando eles ouviram a mensagem da morte e ressurreição de Jesus, o coração deles ficou apertadinho. Sabe o que era aquilo? Era Deus chamando. E eles perguntaram: e agora, o que nós vamos fazer? E o apóstolo Pedro respondeu, olha o que o apóstolo Pedro respondeu: arrependei-vos. Arrepender de quê? Da vida que levava, dos pecados. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para remissão dos vossos pecados. E então, sereis salvos? E então vocês vão para o céu? E então vocês vão para o céu? Então vocês vão ser salvos? É isso que está dizendo aí? O que está dizendo? E recebereis o dom do Espírito. Aí que está o negócio. A mensagem começou com o derramamento do Espírito, e o apóstolo Pedro está pregando tudo isso para chegar a esse ponto. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão de vossos pecados. Para quê? Para ir para o céu? Não, para você ser cheio do Espírito Santo, para você receber o Espírito Santo, para você viver uma vida poderosa nessa terra. Qual é o problema dos cristãos de hoje? É que eles querem se arrepender de pecados, até querem. Querem ser batizados, até querem. Mas para quê? Para ganhar um bilhete para o céu. Mas vivem nessa terra uma vida insignificante, vazia de Deus. Sem a presença do Espírito Santo. Nunca estão ouvindo Deus falar. Nunca estão se relacionando com Deus. Nunca estão fazendo a vontade de Deus. Nunca estão curando os enfermos.
Não é essa vida que Deus quer para você. Se o seu coração está compungido hoje por causa da pessoa de Jesus, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom, a palavra dom significa o presente do Espírito Santo. O poder do Evangelho só começou a se manifestar depois que o Espírito Santo veio. Então, hoje eu não estou aqui para convidar você apenas para se arrepender dos seus pecados e ganhar um bilhete para o céu. Eu estou aqui para convidar você que precisa se arrepender dos seus pecados, se arrependa sim. Você que não é batizado, se batize sim. Mas para quê? Para que você receba esse presente do Espírito Santo, que ele venha morar dentro de você e que o poder que ele carrega passe a ser o seu poder agora, para fazer coisas grandes. Olha o que Jesus falou, lê comigo aí João capítulo 14, versículo 12. Olha o que Jesus falou, vamos ler? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É Jesus quem está falando que você pode fazer obras maiores que ele fez. Por exemplo, Jesus fez 12 discípulos, você pode fazer 120. 500 pessoas estavam com Jesus ali, quando depois que ele ressuscitou, 120 pessoas só estavam reunidas quando o Espírito Santo veio. Era a igreja que estava reunida por causa do nome de Jesus, 120 pessoas. Você pode reunir 120 mil, 1.200.000, 120 milhões, não há limites. E deixa eu te falar, Jesus não tem ciúme disso não, porque não é uma competição entre você e ele. É você e ele fazendo juntos. É ele quem deseja, é ele quem quer que você faça não somente as mesmas obras, mas obras ainda maiores. É ele quem está dizendo, não sou eu. Essa promessa não era uma promessa apenas para aqueles homens que estavam lá. Olha o que diz aí Atos, versículo 39 do capítulo 2. Olha lá, lê comigo. Apóstolo Pedro estava falando com aqueles homens ali. Ele disse: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo, o poder de Deus, a mensagem do Evangelho é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Será quantas pessoas nós temos aqui hoje, no meio de nós, que o Senhor nosso Deus está chamando? Não apenas para não ir para o inferno, mas para viver uma vida poderosa em Deus. Uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de destino. Pare bem para pensar, gente. Eu sou um comedor de arroz e feijão. Por que você está sentado aí me ouvindo? Para que você está sentado aí me ouvindo? Pensa bem. Não tem lógica nenhuma em você me ouvir. Eu fui um menino criado lá em Minas Gerais. O que você está fazendo aqui me ouvindo? Sabe por que você está me ouvindo? Porque um dia eu ouvi essa mensagem, arrependei-vos, e eu me arrependi. E seja batizado, e eu fui batizado. E recebereis o dom do Espírito, e eu recebi. E aí o poder de Deus veio habitar em mim. A coragem de Deus veio habitar em mim. E eu comecei a sair e pregar o Evangelho. Preguei para 1, preguei para 2, preguei para 3, preguei para 4. Agora há pouco acabou de começar um culto que estava tão lotado igual esse aqui. Agora nós estamos aqui em outro culto lotado também. Daqui uns dias nós vamos começar o terceiro culto. E vai crescer muito. E quem sou eu? Eu sou ninguém, irmãos. Eu sou um zero à esquerda. A questão não é quem sou eu ou quem é você. A questão é quem é o Espírito que habita em nós. Eu não tenho nada de especial, diferente de ninguém. Essa promessa é para mim e para você. Deus não quer que nós simplesmente nos arrependamos dos nossos pecados para que a gente vá para o céu. Isso é bom. A salvação, a vida eterna, isso é bom. Mas e o agora?
E o hoje. Deus quer que você viva uma vida poderosa hoje, agora, uma vida cheia do Espírito Santo agora. Quando tiver alguém com dor de cabeça do seu lado, não é para dar dorflex, não, é para dar oração, para curar o enfermo, para ir exercitando a sua fé, para a sua fé crescer, para a sua fé aumentar, para você fazer coisas maiores em Deus, para que você possa mudar, transformar pessoas, transformar culturas, transformar famílias. Irmãos, Deus entra numa família, a família muda completamente. Deus entra numa cultura, a cultura muda completamente. Um lugar onde a presença de Deus chega, a presença de Deus quer chegar em você, através de você, nos lugares onde você está. Existem muitas pessoas que falam assim: pastor, eu não tenho coragem de pregar. Deixa eu te falar com muito amor e carinho. Se te falta coragem, na verdade o que está te faltando é o Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é corajosa por natureza. Porque é a natureza de Deus que está dentro dela. O medo é um espírito maligno, que é contrário ao Espírito de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele falou assim: ó, Deus não nos tem dado espírito de covardia, espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia, espírito de coragem. Deus chamou você para ser um corajoso e um revolucionário, que vai revolucionar o quê? Vai revolucionar tudo ao seu redor, vai revolucionar a vida das pessoas ao seu redor, vai revolucionar todo mundo que se relacionar com você. Uma pessoa que começa a se relacionar com você, nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque começou a se relacionar com você. O desejo de Deus não é apenas te dar a vida eterna, mas é te dar a vida eterna com Ele, e isso começa aqui. Isso começa aqui. Enquanto eu estou falando, eu sei que o coração de muitas pessoas está apertando. Meu Deus, eu acho que isso é para mim. Porque eu sei que enquanto eu prego a mensagem, Deus começa a chamar muitos de vocês. E se hoje o Senhor está te chamando, simplesmente diga sim. Se o Senhor está te chamando para se arrepender dos seus pecados, diga sim. Se o Senhor está te chamando para se batizar, diga sim, vão ter batismo daqui uns dias. Se o Senhor está te chamando para mudar essa vida, diga sim. A palavra do Senhor diz assim, ó: filho meu, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você está me ouvindo? Tudo isso aconteceu, esse sacrifício de Jesus, sabe? Sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se escureceu, a lua se tornou em sangue. Tudo isso aconteceu para que hoje você, além de ser salvo, pudesse ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos na nossa vida. Ele pode te dar todas as direções. Ele pode te falar vai ou não vai. Ele pode falar corre ou anda devagar. Ele está aí disponível para que você viva uma vida poderosa e faça grandes coisas pelo poder dele. Vamos ler mais uma vez o versículo 39. Eu queria que você ficasse de pé para ler esse versículo comigo. Versículo 39. Vamos ler em voz alta? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Talvez hoje você é essa pessoa aí que ainda está longe. Você está me ouvindo? Que ainda está longe dessa realidade que eu estou falando. Ainda está longe da vida de Deus. Talvez você é essa pessoa aí que ainda está longe da vontade de Deus. Talvez você é essa pessoa que ainda está longe de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas, para você que está longe da vida de Deus, o texto está dizendo, essa promessa é para você também. Até para você que está longe. Não, pastor, eu não estou muito perto de Deus, não tem problema não. Você que está longe, a promessa é para você. Se hoje você sente aquilo que está lá no final do texto, olha lá. Se você sente o Senhor te chamar. Se você sente o Senhor te chamar para essa vida no Espírito, para essa vida cheia da presença dEle,
Você simplesmente deve se oferecer. Senhor, estou aqui. A minha vida está aqui. Quero convidar você para fechar os seus olhos agora. Você que talvez já até anda com Deus, mas tudo que você tem e sustenta é o bilhetinho para entrar no céu. Deus tem muito mais para você. Quero orar com você agora. Eu quero pedir que você ore pedindo: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Muda a minha vida como o Senhor mudou a vida do apóstolo Pedro. Faz de mim uma pessoa poderosa. Faz de mim uma pessoa cheia do Teu Espírito, como o Senhor fez com os apóstolos. Eu quero te pedir no nome de Jesus.